Gente, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Eu sou a professora Julena Normando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as coisas acontecem assim na área da publicidade para, de repente, a comunicação de uma marca chegar até os consumidores. Como é que é o caminho para que esse anúncio fique pronto? Então hoje a gente vai falar de briefing. Vamos comigo? Briefing. Diferentona, né, essa palavra? Sim, é um termo técnico, briefing, da área da publicidade, mas também da área da guerra. A gente usa muito em administração, relações públicas, enfim. Essa palavra descreve um documento importantíssimo, a partir do qual todas as ações publicitárias, no nosso caso, serão deflagradas. Então, ele é o start, ele é meio que o resumo da ópera, mas também é o ponto de partida, por onde as coisas vão caminhar, entendeu? Parte do briefing. Ele é meio que o resumo, mas também ele é meio que o start. Então, pode ter ficado um pouco confuso, prometo que eu vou explicar durante o vídeo. Antes, porém, hoje, a Cinderela Fofolete vai ficar no meu colo, porque eu mudei o cenário e eu tô sem a Marcela também, então ela vai ficar aqui, ela tem a função de lembrar que é para estudar, mas ela vai ficar guardadinha aqui, tá? Bem, vamos lá, briefing. Briefing é um conjunto de informações, isso é a definição, tá? Então é um conjunto de informações reunidas, comunicadas em uma reunião com as equipes, com as pessoas que estarão envolvidas naquele job, naquele trabalho. Job e trabalho, mesmíssima coisa. Então, o briefing, ele reúne as principais informações sobre o anunciante, sobre as demandas desse anunciante, ou seja, é aquilo que os publicitários que vão trabalhar naquela campanha precisam saber. É muito importante que ele seja claro, né? Não pode ter dúvida sobre o que precisa ser feito, não muito longo, porque as pessoas precisam ler aquilo e trabalhar com aquilo, mas também ele não pode ser muito curto, de modo que faltem informações, isso não pode acontecer. Então, ele tem que ser completão, mas ele também tem que ser legal, ele não pode ser muito cansativo. E ele tem que conter todas as informações que os departamentos da agência vão trabalhar. Então, o briefing é um texto escrito que tem que ser suficientemente bom, que não precise ser explicado pessoalmente. O texto ele tem que se comunicar. Então, assim, quando eu trabalhei em agência, tinha uma moda de o atendimento faz briefing e vai lá na criação explicar. Isso não é o ideal. O ideal realmente é que o briefing seja claro, suficiente, preciso, que todos os departamentos saibam o que eles têm que fazer a partir da leitura daquele texto e que as coisas andem, porque não é toda hora que o atendimento vai estar na agência para explicar o briefing. O briefing tem que ser autoexplicativo. E o que tem que ter nesse briefing? Quando se fala assim, tudo, o que é esse tudo? Como é que esse briefing anda lá na agência? Antes de eu responder, aperta aqui o de curtir, se inscreve no canal, tá vindo muito conteúdo legal por aí e vocês vão gostar. O que colocar no briefing? Eu vou explicar o geral, tá? Mas a área da publicidade, especialmente, é uma área muito dinâmica em que é possível e é usual que as coisas sejam adaptadas. Então, pode ser que o que eu tô falando aqui não se adeque na agência onde você está fazendo estágio, ou não se adeque à realidade do anunciante que você tem. Enfim, eu vou explicar de maneira geral o que a teoria traz pra gente. Minha rua movimentada. Enfim, vou explicar o que a teoria traz pra gente. E aí vocês vejam, na realidade de vocês, o que precisa ser adaptado, o que não vai ser possível, o que precisa ser acrescentado, né? Então, vamos comigo que eu vou fazer essa explicação. O briefing contempla, basicamente, informações fundamentais. Informações fundamentais sobre o que, quem, como, quando, por quanto, onde. Isso significa que todas as informações amplas, e algumas das específicas também, têm que estar ali de maneira muito clara,
ser percebidas por aquelas pessoas que vão ler esse briefing. Bem, então, continuando, vou explicar melhor. Quem está ou estava atuando neste mercado, neste segmento, nessa área em que eu vou fazer essa comunicação, essa mensagem, essa campanha publicitária? Onde acontece ou aconteceu o que eu estou propondo? Como que acontece, ou o que está acontecendo? Como isso está acontecendo? Onde? Qual que é o lugar? Qual que é a praça? E quando? Em qual período? Por quanto tempo? Basicamente, o briefing descreve de qual que é a do job, de qual que é a do trabalho. Ele descreve tudo isso. E essa descrição, essa explicação que o briefing tem que prover, ela tem que ser o mais completa possível, porque todos os departamentos vão partir do briefing para atuar, porque é o briefing quem sustenta o processo, a ação publicitária. Estão ali as informações do trabalho, né, do que a gente vai fazer na agência. Então, esse briefing, ele estimula soluções criativas, esse briefing, ele orienta todos os departamentos, ele alimenta de informações esses departamentos, ele delimita o trabalho, ele descreve o que tem que ser feito, o que o anunciante quer que seja feito. Então, fazer um bom briefing evita prejuízos, tanto de tempo, como de dinheiro, como de relacionamentos também. Um bom briefing, ele resolve um monte de problema. Então, o publicitário que trabalha no atendimento, que é aquele que vai até o anunciante, o atendimento pode ter outras nomenclaturas, gestor de contas e tal, mas é a pessoa que faz a parte política. Então, ela tá aqui na agência, né, um funcionário da agência, mas ele vai até o anunciante, então ele tem a cara da agência para o anunciante e ele volta. Então, para a agência, ele é a cara do anunciante. Então, ele tem essa habilidade política de ser a ponte, né, de fazer essa comunicação. E aí ele precisa ter uma noção da estrutura do negócio do anunciante, sabe? Quais são os departamentos, porque isso impacta diretamente, ou não tão diretamente assim, mas impacta o andamento das coisas na agência. E se for uma conta nova, é preciso que haja um briefing bem detalhado desses processos, até que o pessoal da agência entenda a dinâmica daquele anunciante. É importante já ter descrito para os publicitários da agência o histórico dessa organização, se ela é parte de outra, se não, se ela é familiar ou não, quais são os seus produtos, qual o seu portfólio, né, que é o conjunto de produtos dessa empresa, dessa organização, entender como é que é a mecânica, sabe, departamento de compras, departamento de marketing, tem um departamento comercial. Por quê? Porque essas decisões internas lá na organização, na instituição, no anunciante, na marca, impactam diretamente no trabalho dos publicitários. Por exemplo, a gente pode ter o caso de um departamento de compras que negociou, sei lá, a compra de sapatos. Então, negociou uma sandália. E aí, essa sandália tem que estar na capa do catálogo. Isso vem, o anunciante informa isso pra gente. Produto de capa e produto de sandália. Aí, de repente, vai que acontece alguma coisa e essa sandália demora a chegar, por exemplo, um problema de distribuição, de logística do fornecedor, que não é um problema realmente de comunicação nosso, mas nos impacta, porque a gente vai ter que gerir isso. A gente não pode pôr na praça um catálogo com produto de capa que não vai ter na loja, entende? Então a gente, embora não seja da nossa tarefa, essas questões também interferem no nosso trabalho e a gente tem que ficar atento. Outra informação importante: onde essa campanha será lançada? Qual que é a praça? É local? É só aqui em Goiânia? É regional em Goiás? Ou é só num determinado bairro, num determinado setor aqui da cidade? Vai lançar em outros países também? Isso é fundamental, isso tem que estar descrito, tem que estar ali previsto. Por quê? Porque cada praça, cada região tem uma cultura. E aí a gente vai precisar saber sobre essa cultura para adequar as mensagens publicitárias para esses públicos, para que faça sentido para eles. Então, às vezes a gente tem que mudar alguma palavra, mudar alguma abordagem, tem região que não pode falar de um jeito, sei lá. É importante saber onde. Quando? Tempo. Gente, precisamos organizar o tempo. Isso é impossível, né? A gente não controla o tempo. Porém, a gente precisa seguir prazos, nos organizarmos para que tudo corra bem. O Natal não muda de data, então a gente tem que ir de trás para frente para organizar tudo para sair perfeitinho.
mais uma moto. E eu volto a repetir, eu acho que eu falo isso em quase todos os vídeos do canal. Publicitário não pode perder prazo. Então, não pode. E aí, quando a gente se planeja, esse risco de perda de prazo ele é menor. Então, isso é importante. A gente precisa criar estratégia para que a gente se organize no tempo, que não tenhamos surpresinhas que, de repente, inviabilizem uma campanha, ou, de repente, a gente tenha que cancelar uma campanha inteira por problema de quando? De prazo. Então, controlar o tempo é meio que uma fixação nossa, embora a gente saiba que não se controla. Bem, tem alguns autores que tratam desse assunto de briefing e eu vou trazer um bem clássico, né? Um com o qual eu estudei na graduação, né? Um assim, meados dos anos 2000, que é o Roberto Correia. Ele apresenta um modelo de briefing, o briefing do Correia. Não chama assim, mas acaba que na vida real a gente chama assim na sala de aula. E aí ele tem muitas informações que são super úteis, que é legal também para adaptar a cada realidade. Então, dependendo do anunciante que você tá, dependendo da agência que você tem, da proposta, você não vai conseguir fazer todos aqueles itens, são 12. São 12 itens no briefing do Correia. Mas às vezes, sei lá, é um briefing legal, é um briefing completinho. Eu escolhi esse, tem vários outros clássicos da área da publicidade, Marcélia Lupet, tem vários. E aí hoje eu trouxe o Correia pra gente pensar um pouquinho. São 12, nem cabe, né? 12 pontos, 12 itens. O primeiro deles, situação de mercado. Então, nesse item, a gente descreve a situação de mercado. Bem, se é uma conta nova, eu vou ter mais coisa para contar. Se for uma conta que já está com a agência há algum tempo, isso já foi dito anteriormente. Mas é importante situar toda a equipe da agência sobre como é que está esse mercado. Se é um mercado em expansão, se é um mercado que já está estável, se é um mercado em declínio, é importante. E qual que é a situação da marca nesse mercado? Então, a gente tem que descrever, item 2, dados do produto ou do serviço, o que essa empresa comercializa, o que é que a gente está falando, sobre o que a gente está falando. É importante conhecer sobre o que para construir as mensagens, para que a gente consiga comunicar da melhor maneira. Então, dados do produto e do serviço é o item 2. O terceiro item vai tratar de uma comparação dos produtos, dos serviços dessa organização com outros players no mercado. Então, se eu vendo, sei lá, a empresa anunciante, a marca que eu estou trabalhando, vende picolés de frutas do Cerrado. Tá, então eu tenho que descrever, comparar, ver quais são as concorrências, como é que é isso. Descrever a relação mesmo, item 3, da comparação do seu produto com análise de concorrência. O item 4 é o objetivo de marketing. Então, qual que é o objetivo mercadológico do anunciante? Por que isso é importante? Tem um vídeo que vai explicar a diferença de publicidade e marketing. Então, o objetivo de marketing é algo estratégico de administração, tá? Isso é definido lá na organização. Então, de repente, aumentar em 3% a participação no mercado de estudantes do ensino médio. Não sei, pode ser um objetivo de marketing. Então, a gente vai trabalhar a comunicação como uma das coisas que a gente vai fazer lá na organização, no departamento de marketing, para se alcançar esse objetivo. Então, se a gente vai trabalhar com a comunicação, a gente precisa entender o objetivo de marketing. Silêncio. A entender o objetivo de marketing, que é algo mais amplo, no qual está inserido o objetivo de comunicação. Bem, posicionamento é o item 5. Posicionamento, vai ter vídeo no canal sobre posicionamento, mas posicionamento, só para entender hoje, é o lugar que a marca ocupa na mente do consumidor. Então, é aquela promessa básica da marca. A gente fala marca, lembra daquela coisa? Então, o sabão que lava mais branco, a lava-louça que não tem comparação, enfim, sabe o que é claro? A câmera que faz tal coisa, o celular que faz... É isso. A melhor de tal coisa, ou líder de segundo lugar também tem, enfim, são vários tipos de posicionamento. É aquele lugar que a marca ocupa na mente dos consumidores. E esse lugar é construído, digamos assim, por todas as ações da marca que culminam nessa mensagem básica de identidade dessa marca. Posicionamento tem a ver com identidade de marca. Então, as campanhas, as mensagens publicitárias, elas têm que estar, claro,
óbvio, relacionadas para construir essa ideia que você quer construir para sua marca. Então, não adianta, por exemplo, você se posicionar como uma marca de luxo e começar a fazer promoção e vender produto a R$10. É inconsistente, não faz sentido, é incoerente. Então, a gente tem que entender qual é o posicionamento, porque ele norteia todas as outras mensagens publicitárias e são a partir dessas mensagens que se dá o posicionamento. Bem, depois, público-alvo e localização desse público-alvo. Eu preciso entender quem são as pessoas para quem eu estou falando a minha mensagem, porque é para elas que eu vou falar. Tem um vídeo sobre público-alvo aqui no canal também. Então eu tenho que entender as personas, com quem eu estou falando, para usar o vocabulário adequado, os argumentos que façam sentido para aquele grupo. Senão, de nada adianta eu fazer uma mensagem sem saber com quem eu estou conversando. Por isso é importante. E aí, o item 7 do briefing do Correia é o coraçãozinho, é o mais importante em um briefing, que é qual o problema que a comunicação tem que resolver. Então, lembra lá do objetivo de marketing? A gente vai ter um objetivo de comunicação que é meio que a resposta desse problema de comunicação. Que pode ser lançar um produto, divulgar uma nova loja, informar o promocional de Natal, informar uma liquidação. Então, esse problema de comunicação é o central, é o coraçãozinho do briefing, se relaciona com o item 8, que é o objetivo de comunicação. O objetivo vai ser responder, resolver esse problema de comunicação. Depois vem o tom da campanha. Como é que é para essa campanha ser? Sabe assim, ela é festiva, ela é dramática, ela é infantil, ela é humorística, ela é séria. Como é que é a pegada? Qual que é o tom dessa campanha? Isso também tem que ficar definido, isso tem que ficar prescrito. Tem alguma obrigatoriedade? É o item 10. Tem alguma coisa que tem que ser dita, que tem que ser mencionada? Isso tem que estar claro também no briefing, porque vai que algum departamento não sabe e não coloca. E depois, a verba, item 11. Porque não adianta também você ter ideias maravilhosas, mirabolantes e caríssimas se a realidade do anunciante não é aquela. Então a verba ela tem que ser comunicada desde cara, assim, para todos os departamentos saberem o tamanho da proposta. Senão, pode se perder muito tempo criativo nesse processo. E depois, lembra da fixação por tempo? O item 12 é o cronograma, que é quando a gente vai organizar todas essas tarefas que precisam ser feitas para que a mensagem do anunciante que ele precisa comunicar seja de fato comunicada ao público-alvo. Isso é escrito, isso é documentado. E aí como é que faz? Como é que funciona para essa mensagem da marca chegar ao consumidor? Vamos imaginar que já existe uma relação do anunciante com a agência. Então, o anunciante, a marca, solicita uma visita do atendimento, uma reunião, eles marcam uma reunião para brifar, para solicitar uma coisa, pedir, abrir uma demanda, abrir um chamado, abrir um trabalho. Então, o atendimento vai lá e ele vai com muita atenção. Esse é um ponto-chave do trabalho do atendimento, a reunião de briefing, porque ele precisa conseguir todas as informações que serão necessárias para todas as equipes da agência. Então, ele tem que saber de tudo, E às vezes, e por isso o atendimento tem que ser muito sensível, às vezes o próprio anunciante não parou para pensar sobre certas coisas. Então, atendimento, tem que colocar certas coisas em pauta, chamar atenção para determinadas coisas, sei lá. São todas aquelas que a agência vai precisar para desenvolver o seu trabalho. Então, ele precisa capturar naquele momento essas informações. E outra coisa fundamental e importantíssima, o atendimento é aquele que negocia prazos. Então, ele tem que saber mais ou menos sobre tudo da agência. Questão de produção, se, por exemplo, o anunciante tem uma ideia, quer que seja feito, mas que demora um mês para o negócio ficar pronto e a campanha vai ser daqui 20 dias. Não vai ser possível, vamos ter que organizar, ou aumenta o prazo, ou muda a ideia. Então, negociar prazo também é tarefa do atendimento. Isso é muito sério, porque a gente não pode perder o prazo, lembra? E se o briefing der errado? Se por algum motivo o anunciante se equivocou, ou se por algum motivo o publicitário não entendeu direitinho o que era a vontade do anunciante, o que acontece? Perde-se. Perde-se tempo, perde-se dinheiro, perde-se. Então, se o briefing estiver realmente errado, se foi feita a compreensão equivocada da demanda, aí se perdeu realmente um tempão do pessoal criando, pensando em mídia, pensando em planejamento, um negócio que não vai acontecer. Se ele veio só
inadequado ou incompleto, vamos perder um tempo também até adequar isso. E esse tempo é muito precioso. Então, o briefing correto, ele meio que orienta, então ele meio que garante todo o resto do processo. Um briefing errado, ele vai travar, ele vai impedir que o negócio ande da maneira como deveria em condições ideais. Bem, vamos à organização dessas informações no briefing. Então, a gente tem que pensar, claro, que todos os departamentos vão trabalhar a partir desse conteúdo que está no briefing. Então, planejamento, criação, pessoal de redação, direção de arte, mídia, produção gráfica, produção impressa, produção eletrônica, pessoal do digital. Todo mundo vai trabalhar a partir desse conjunto de informações que o atendimento trouxe. Então, ele vai e escreve tudo, sei lá, problema de comunicação, lançamento de produto, lançamento de promoção, nova loja, sei lá. Organiza-se tudo isso para que todos os departamentos tenham as informações suficientes. Eu gostava de fazer um briefing mãe, digamos assim, e as informações que fossem específicas para determinada área, eu não colocava nesse geralzão, não. Eu gostava de fazer vários briefings, dá mais trabalho, tá? Mas eu gostava de fazer também briefing para criação, briefing para planejamento, briefing para mídia, porque às vezes tem algumas coisinhas mais específicas, mais técnicas ou mais detalhes que não interessam aos outros departamentos. Mas assim, eu fazia isso, não significa que tem que ser desse jeito. Aí tem a reunião de apresentação do briefing, que reúne todo mundo e aí jogam-se as ideias e tal, vê de qual que é, todo mundo pensa, o tal do brainstorm, que aqui em Goiás chama toró de parpite. E aí cada departamento sai dali sabendo o que tem que fazer, sabendo a sua missão, sabendo a sua tarefa naquele job. Então, apresenta-se o briefing e aí os departamentos vão trabalhar. E aí eles vão trabalhar e o anunciante participa de todas as etapas desse processo. Isso significa que, por exemplo, planejamento. Vai lá e planeja as ações estratégicas, tem as ideias criativas estratégicas. O atendimento leva essas ideias para o anunciante. Legal, o anunciante adorou, aprovou, volta, aí a gente continua. Da mesma forma, criação. A criação vai apresentar uma peça conceito, que tem a ideia criativa central, tipo a mãe. A partir dela serão derivadas as outras. O anunciante participa disso. Ele vai aprovar. Dele aprovando ou pedindo alteração, sei lá. Que as coisas são desmembradas. Mídia também. Apresenta-se o planejamento de mídia. O anunciante autoriza, só depois é feita a compra. Produção, tanto a gráfica como a audiovisual. Assim, o anunciante já aprovou o roteiro, mas ele também participa das etapas do processo de produção audiovisual. Parte digital também. Toda a parte de web passa pela aprovação do anunciante. A agência não faz as coisas sozinhas da própria cabeça, não. O anunciante, ele participa de tudo, por quê? Porque de repente precisa fazer algum ajuste? Geralmente precisa fazer alguma alteração, alguma refação, e as coisas têm que ir se adequando no meio do processo. Então, assim, resumindo, né? O anunciante, ele aprova cada uma dessas etapas, ele participa de tudo, ele tá junto com a agência. Planejamento estratégico, criação, tanto redação como imagem, plano de mídia, material audiovisual, material impresso, conteúdo digital, todas essas etapas. Foram muitas informações, eu sei. Mas o mais importante, o briefing é o documento-chave para o processo, para as ações publicitárias em uma agência. Ele tem que ser claro, ele tem que ser preciso, mas também ele tem que ser enxutinho, conciso, suficientemente bom para que todos os departamentos consigam fazer os seus trabalhos. Né? Não precisa ficar lá explicando, porque não é toda hora que o atendimento está na agência, o atendimento tem muita tarefa externa à agência. Outro ponto. O anunciante participa de todas as etapas. Não tem essa da agência trabalhar sozinha, certo? Viu? Não é ao acaso que os anúncios aparecem aí no seu celular, ou na televisão, ou onde quer que seja. Tem muita gente envolvida, é algo profissional, tem muita técnica, tem muita mensuração. É realmente complexo o processo. E ele começa a partir de um bom briefing. Então, para que as marcas se comuniquem com a gente, público-alvo, a gente, publicitário, faz um longo caminho. Eu espero que vocês tenham entendido, eu sei que foi um vídeo longo, mas briefing é realmente a peça-chave do processo e a gente se vê nos próximos vídeos então. É para estudar, estudem, tá? Não é suficiente o que vocês ouviram aqui.